Estamos juntos no Debate 93. Minha gente, o negócio tá feio. Quer dizer que muita gente então tá vivendo de exposição, de ostentação, como a turma diz. É o que o ouvinte tá dizendo aqui, hein? O ouvinte tá bravo, hein? Ouvinte tá bravo, e ouvinte brava, meu Deus do céu, vivemos o tempo em que todos querem mostrar o que tem para tentar provar que são alguma coisa. Então quer dizer que, pela lógica aqui da palavra da nossa ouvinte, tem gente que acha que para ser alguma coisa tem que ter. Então se não tiver, não é. Então só é se tiver. É isso? E esse caminho tem levado as pessoas à soberba e altivez de espírito, conta aqui uma de nossas queridas ouvintes, e o que mais me impressiona é que isso tem se tornado comum também no meio da igreja, diz a ouvinte. Aí não, ouvinte. Será que, ouvinte, você não tá exagerando não, ouvinte? Será que se não é exagero seu não? A gente fala aí de funk ostentação, né? Não tem? O pessoal anda com aquele carrão, só no clipe. Carrão, cordãozão, relojão, hein? Camarada lá cheio de gente ao lado dele, parece uma festa, mas aquilo é tipicamente conhecido no mundo da música como, sei o que lá, ostentação, funk, hip hop, rap, ostentação, tem até o samba ostentação, agora também tem o crente ostentação. Ah, ouvinte, ela diz aqui, ó, é um tal de crente orgulhoso e que ignora a passagem de Provérbios 16:18, que diz que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Como proteger o coração da soberba, hein? Vai dizer que nunca passou pela sua cabeça que você é mais do que você é de verdade. É isso aqui entre nós, só pra ficar aqui entre nós. Quais os sinais de que estou me tornando uma pessoa orgulhosa? Será que a gente consegue identificar? Será que existem passos que vão sinalizar este tipo de posicionamento? O que fazer para deixar de ser altivo e soberbo? Olha, você descobriu que você é uma pessoa altivez, nariz empinado, que você é uma pessoa soberba, sabe? Você tá entendendo? Você descobriu isso. E aí, como é que faz para deixar de ser, ué? Tem que resolver, não tem? Vai ficar nessa prática aí? Ah, eu tô assumindo, eu sou mesmo. Adiantou nada. Adiantou absolutamente nada. E quando convivemos com um orgulhoso, hein? O que fazer? Conviver com uma pessoa orgulhosa é conviver com uma pessoa que acha que ela é mais do que ela é. Isso pode ser no aspecto da ostentação, pode ser até no aspecto da espiritualidade. A pessoa às vezes se considera mais espiritual que a outra. Aí conviver, hein? Se acha melhor, se acha mais santa. Ih, minha gente, se vai dar pano pra manga, hein? Eu quero ouvir a sua opinião. E agora, no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta, 6 de maio de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. A frase que abre foi destacada pela nossa menina da mesa de hoje. Vivemos o tempo em que todos querem mostrar o que tem para tentar provar que são alguma coisa. Pastora Marcione, muito bom dia, seja bem-vinda. Por que esse destaque? O que pensa a irmã sobre esse assunto? Bom dia, J.R., a paz do Senhor a todos os irmãos, os amados. Existe sim, existe pessoas assim desse jeito.
Porém, como a ouvinte escreveu, ela colocou todos eu generalizo. E eu acho que generalizar é uma coisa muito forte. Infelizmente, algumas pessoas hoje, elas valorizam mais o ter do que o ser. E eu vejo isso como um problema emocional, eu vejo isso como um problema do meio e vejo também como uma formação de caráter. Porque quando a gente pensa dessa maneira, né, que o mostrar, o ter, é mais importante do que o ser, a gente precisa rever os nossos conceitos e os nossos valores. Quero ouvir a opinião do pastor Rodrigo Lourenço. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia aos amados ouvintes, aos debatedores que estão aqui conosco. Eu concordo com a pastora, entretanto, além de ser apenas algo inerente a caráter, a persona e a outras coisas aí que abordam a psique, enfim, eu entendo também que existe uma grande culpa da carnalidade, porque eu entendo que a soberba é a expressão máxima do eu. Então, a pessoa tem essa necessidade de querer mostrar, é porque ela não tem ela tem a necessidade de se autoafirmar, uma autoafirmação. Eu preciso disso para que todo mundo veja que eu sou alguém. É claro, isso está inerente à questão de caráter, enfim. Mas eu entendo também que quando a pessoa não mortifica a sua carne, obviamente o seu eu vai ficar muito mais vivo e aí os frutos da carne são inerentes ao eu. Então a soberba é um fruto da carne. Olha aqui um dos nossos ouvintes aqui no Facebook da Rádio 93 FM, você pode participar com a gente agora, puxa aí no Facebook Rádio 93 FM, curta a nossa página e aí sob o post que tem a foto aqui dos nossos companheiros, você vai conhecer os nossos debatedores de hoje, a pastora Marcione ali está, o pastor Rodrigo, eu estou ao lado dele, ao meu lado o pastor Paulo César Braga e ao lado dele o pastor Ailton Desidério. Um dos ouvintes aqui, o Gessé, tá dizendo, olha, se tem alguém que se diz santão, entendeu? E deixa ele feliz, entendeu? Ele se sente bem, melhor ele estar assim na igreja, porque todo errado no mundo, diz aqui o nosso ouvinte, que é bastante prático e objetivo. Outra ouvinte aqui dizendo, JR, teve um pastor que foi pregar aqui na minha igreja, e ele falou que a esposa dele não abre mão de uma bolsinha. E ele falou que a bolsinha ela dá marca aqui, que eu não vou ficar dando comercial, ainda mais para quem precisa. A bolsa custa R$3.500. Pode isso? Pode isso, pastor Paulo César Braga? Olha, JR, pode ou não pode, vai da condição de depende se o cara tem condição, né? O cara tem condições de comprar e a coisa também tem que ser muito cuidado hoje no mundo que a gente está vivendo, um país em crise, Estado em crise, o Brasil em crise, as pessoas, as empresas fazendo recesso, todo mundo de alguma maneira se policiando, né? Enfim, eu acho que no momento que a gente está vivendo é mais complicado. Até para a gente fazer isso, quem tem condição tem que saber fazer, para não ostentar, para não passar uma imagem para outra pessoa de que você está sendo arrogante, que você está querendo aparecer. Eu acho que a gente tem que estudar o momento de se fazer as coisas. Eu acho que o momento não... Hoje que nós estamos vivendo, precisa ter cuidado. Pastor Desidério, bom dia. Bom dia, JR, amigos. A questão também é que tem pessoas que não têm e elas querem ter aquilo que é da marca, o que é da ostentação, não é? Para que possam impressionar. Interessante que tem, por vezes, pessoas que têm uma excelente condição financeira, social, e elas se vestem tão simplesmente, elas agem tão simplesmente, e tem outros que não têm e querem mostrar, tá, para que possam impressionar. A soberba, ela é uma altivez, ela é um pensamento elevado de si mesmo, faz parte dentro de um contexto do eu, do nosso eu natural, que ele é composto e formado e deformado, né? Então o eu espiritual, aí como o irmão citou nas obras da carne, esse eu espiritual, porque Jesus não era soberbo, mas era firme, né? Jesus, ele era humilde, mas não era daquela posição de ficar querendo barganhar de uma falsa humildade com as pessoas. Então, esse eu que nós temos, que ele é um eu defeituoso, ele não se aproveita nada, e quando nós nos encontramos com Cristo, o eu, que é Cristo em nós, ele vai sendo formado, ele vai sendo transformado. A soberba, ela dá da ordem de uma pessoa que ela quer mostrar aquilo que ela não é, para poder angariar, para poder ter a atenção
da outra pessoa. Agora, só destacando também que tem uma questão da pessoa que é soberba e tem a questão daquele que percebe que o outro é, mas aí é um problema de percepção. Né? Tem gente que julga. Aí a pessoa julga o outro como se o outro fosse, enquanto na verdade quem é aquele que julga. Pode acontecer. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. A pesquisa é a seguinte: sinceramente, você se considera soberbo? Eu vou dar o destaque aí então para o sim, aqueles que sinceramente reconhecem, porque por telefone 4% dos nossos ouvintes se reconhecem, 13% deles no nosso site se reconhecem, e aqui no WhatsApp uma ouvinte diz assim: olha, eu preciso reconhecer que muitas vezes, por me sentir sozinha, eu quero acabar chamando a atenção pelas coisas que eu tenho e pelas coisas que eu conquisto. E aí, realmente eu me pergunto, será que eu tô errada fazendo isso? Eu reconheço, eu faço isso porque eu me sinto sozinha. Que pensam os companheiros sobre esse assunto? A solidão, a fragilidade, a carência pode levar esse tipo de atitude, e em levando, é correto isso? Pergunta a nossa ouvinte. Para mim depende, né? Porque ela se sente sozinha, então ela tem que, parece-me que uma pessoa sozinha, ela tem que ter alguma coisa que lance foco sobre ela, que lance uma luz sobre ela. E eu acho que é interessante todas as vezes que a pessoa, que nós assumimos, que nós mesmos reconhecemos alguma coisa que nós temos. Isso é o ponto inicial da cura, tá? Então, quando a pessoa se reconhece. Agora, justificar pelo aspecto que é uma pessoa sozinha e que faz, aí eu diria o seguinte, que valeria mais a pena ver alguma coisa bem mais interna, né? Nessa negociação, porque eu não entendo que seja bem por aí. Eu penso que uma pessoa sozinha, e quando ela entende que ela é sozinha, tem algum problema. Ninguém é sozinho por ser sozinho, né? Então, de repente, ela deveria parar um pouquinho e olhar para dentro dela e ver por que ela é sozinha, né? Qual é o problema, né? Então, assim, ela prefere comprar as coisas e mostrar que ela chegou em algum lugar, né? Então isso, de repente, ela é extremamente soberba e afasta as pessoas dela, e ela se sente sozinha, ela não reconhece que ela é soberba, que ela é altiva, que ela é orgulhosa, e ela faz isso, e de repente alguém vai ter que dizer isso pra ela. Alguém vai ter que dizer. Porque quando a pessoa, você está vendo que ela está pedindo ajuda. Porque ela colocou de uma maneira muito simplória. Ela está pedindo ajuda. Mas ninguém, de repente, nunca teve coragem de dizer: filha, tu é altiva, tu é soberba. Talvez não necessariamente. Se ela fala que, por exemplo, eu acho que tem aquela questão da percepção. A pessoa pode comprar, vamos pensar assim nesse aspecto material, pode comprar uma boa roupa, pode comprar, sei lá, uma boa vestimenta, uma boa casa, um bom carro. Naturalmente tem a inveja, tem gente que olha e fica assim, não sei o que, e isola mesmo. A gente sabe que as pessoas isolam, porque aquele lá dá uma certa isolada. Aí eu acho que é uma questão de uma segurança interna, dela poder se sentir bem, porque tem pessoas que vão achá-la soberba e tem outras que não vão achá-la soberba, entendeu? É a questão dela poder traçar. Não dá para ser bonzinho com todo mundo, e na verdade o negócio de bonzinho não funciona. Olha, agora, aqui uma de nossos ouvintes dizendo: olha, Jesus era tão simples, até para realizar seus milagres ele era discreto. Quando falamos que parece com Jesus, sinceramente, gente, tá difícil de encontrar. Compartilha aqui a nossa ouvinte Raíssa. Eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Eu, falando do WhatsApp, me chamou a atenção, porque com certeza ela está escondendo alguma coisa. Ela já está fazendo o caminho. Agora, o fato das pessoas acharem que ela é soberba ou não, que ela é humilde ou não vai resolver o problema interno dela. Ela precisa se resolver. E claro, toda pessoa que tem pontos de altivez, começa a mostrar soberba nas atitudes com pessoas, ela só vai saber disso quando ela se relacionar com uma outra pessoa. Porque enquanto ela estiver sozinha, você não consegue ser orgulhoso para você mesmo. Você não consegue se perceber. O orgulhoso, ele só se percebe no outro. Ele quer rebaixar, ele quer crescer, ele quer sobressair, ele precisa ser o centro das atenções, as ideias dele precisam prevalecer. Então, quando a pessoa está sozinha, como é que ele vai prevalecer uma ideia? Como é que ele vai prevalecer com ele mesmo, com o espelho? Então, assim, ela vai continuar doente, vai adquirir uma casa onde for, vai ter o melhor carro do mundo, mas sozinha e sem se enxergar, sem se curar
e continuando altiva para si. Só para adendar, né? Eu entendo que o problema dessa pessoa não é a solidão, né? A gente está partindo de um princípio que ela está sozinha porque ela é soberba. É o que está sendo elencado aqui. Eu entendo o seguinte, ela talvez não descobriu ainda, como o pastor Desidério colocou, a raiz do problema dela. Porque a raiz do problema dela pode não estar na solidão, e eu acredito que não esteja. Eu acredito que alguma coisa lá atrás é mal resolvida na vida dela que faz com que ela tenha necessidade de aparecer, de se autoafirmar diante de todo mundo para chamar a atenção. Aquela questão do emocional, né? Sim, da criação de um tudo lá de trás. Isso aí, é um todo. Muito bem, aqui outro ouvinte dizendo: JR, eu já fui assim, julgava os outros pela aparência, mas um dia eu conheci Jesus, ele me ensinou na prática a ser humilde. Meus pais eram ricos, perderam tudo e lá embaixo conhecemos o verdadeiro valor da família e amor. Hoje reconstruímos nossos bens, mas aprendi a viver feliz em qualquer situação. Se a gente permitir, Jesus nos muda. Grande abraço aqui para Marcela e para mim, muito obrigado. E aqui um outro ouvinte dizendo o seguinte: JR, referente a esse assunto, eu noto que existem também os cantores gospel cujo propósito é ostentar e não abençoar. Essa última, abençoar, está em último lugar. O que os irmãos da mesa pensam sobre esse assunto? Pergunta o nosso querido ouvinte aqui, com a liberdade que tem para perguntar e também para ouvir, porque aí depois que a gente fala, em geral a gente precisa ouvir. Pode ser que o ouvinte ouça alguma coisa que não seja assim tão, né? Nessa linha aí, vamos lá, companheiros. Eu penso que é possível ser o cantor soberbo, ser o pastor soberbo, ser o irmãozinho lá soberbo, né? Independente da posição, a pessoa pode sim estar numa questão de ostentação mesmo, né? Algumas pessoas, elas têm um chamado equivocado, elas assumem um ministério equivocado, elas acham que Deus as chamou, mas na verdade elas necessitam de um público, elas necessitam de pessoas, e porque tem lá uma certa habilidade na música ou na fala, elas vão conseguir uma certa projeção, mas tomando cuidado que cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, e que a gente observar uma pessoa por uma vez é muito complicado dar uma definição dela por todo. Você ouviu uma pessoa lá, tá com um cantor, ele tá na igreja, aí de repente alguma coisa dele que ele fez pode jogar para você, esse cara é soberbo. Não necessariamente. Valeria a pena arriscar para poder tentar conhecer um pouco mais essa pessoa, ou seja, há a possibilidade de ser, de poder estar, para poder alimentar o seu eu, que clama, ele se alimenta disso, né, desse reconhecimento, mas também tomar um cuidado com o juízo, e eu diria que valeria a pena arriscar e conhecer um pouco melhor aquela pessoa. Nós temos que ter o cuidado, porque é como artista de televisão, a gente sempre tem opinião a respeito de alguma coisa quando você vê lá. Eu particularmente conheço muitos cantores que são realmente podem ser arrogantes, ou caracterizo na minha visão que são arrogantes, mas não quer dizer que a minha visão também esteja verdadeira sobre aquele fato, sobre a personalidade, sobre as perspectivas, sobre a vida daquela pessoa, porque julgam a gente sem saber quem nós somos, a verdade. Até pastores, você falou cantores, pastores, mas tem pessoas que não nos conhecem e vê você a primeira vez, já sabe, coloca você como se fosse a pior pessoa do mundo, sem conhecer a tua história, sem saber de onde você veio, sem saber o que você faz, sem saber quem você é, que é o principal. Então, assim, há cantores, há pastores que são arrogantes, sim, mas eu também conheço muitos cantores que são humildes, que são em destaque, fruto do ministério, fruto, né, da bondade de Deus na vida deles, e eles acabam aparecendo mais do que outros. Então nós temos aí a possibilidade de um cantor ou um pastor, como foram mencionados aí, estarem, por exemplo, no púlpito, estão no altar, ou eventualmente até num palco, onde é um culto ao ar livre, um evento grande, etc. Ele pode olhar para alguém que está embaixo e achar que aquela pessoa é arrogante. Ou seja, o olhar define muita coisa. Ainda que você não conviva, ainda que você não conheça, ainda que você não saiba, nessa época em que existe tanto assim, me disseram que, entendeu? Me disseram que, me falaram que, disseram que viram isso, disseram que aconteceu isso assim, isso aí se multiplica ainda mais, e pode ser que caiba até um processo injusto, né? Uma maneira injusta de analisar a vida de alguém, porque está se analisando à distância. E a distância é um lugar complicado. A distância, quem é feio parece bonito, e a distância, quem é bonito parece feio.
À distância, você pode até achar que tem convicção de que é alguém que você conhece, mas quando chega perto você vai descobrir que não é exatamente aquela pessoa que você já viu. Vocês já tiveram essa oportunidade. Você vê uma pessoa um pouco à distância, você cumprimenta e quando chega perto não é. Olha só, pai, não é. Opa, a gente... Bom dia, achei que fosse uma pessoa tal, daquela desculpinha esfarrapada. A gente, JR, eu falo como pastora de uma igreja, a gente acaba caindo em alguns erros, né? Eu não sei se os amados aqui que estão na mesa, que caem nesse erro, né? Eu digo que eu já caí em erros assim, exatamente dessa maneira. Pessoas que chegam na igreja são dóceis, são... Nossa, tudo de bom. Você fala, era isso que eu precisava, era esse crente. E, enfim, aí você dá poder. Deu o tal do poder, deu alguma coisa, subiu no altar. Mudou. É outra pessoa. Aí você fala, ué, mas o que aconteceu? Para pior. Pior. Aí fica esquisito, fica estranho. Porque aí acha que tem alguma coisa porque tem um cargo. O próprio cargo dentro de uma igreja, porque aí ela fala isso no e-mail, né? Mas o próprio cargo dentro de uma igreja, para algumas pessoas, traz a arrogância e o orgulho. É ostentação. Acha que é alguma coisa e quer pisar nos outros irmãos. Né? Então, assim, a gente às vezes cai no erro do olhar e achar que é bonzinho. Olha, um ouvinte nosso aqui dizendo: meu filho comprou uma pulseira e um relógio. Ele disse que iria colocar no Facebook e aí o que ele achou que ele ia escrever o seguinte: olha, Deus cumpre o sonho, entendeu? Era um sonho dele, ter o relógio e ter a pulseira. Então ele ia colocar no Face, o menino ia colocar no Face e no Face ia colocar. Isso é um sonho que Deus realizou e tudo mais. Aí a mãe dele disse para ele: meu filho, não faz isso, que vai parecer ostentação. Olha, para ela, na leitura dela, conversando com o filho, não era ostentação, era gratidão. Aí você entra numa situação complicada. Às vezes parece o que é, quando você escreve, você está escrevendo no sentido de gratidão, mas alguém pode julgar. Aí é do juízo daquele que elabora. Marcela. Sobre a questão da bolsa que você leu, uma olha a bolsa assim, aí, minha gente. Mas vocês não acham que se um pastor ou qualquer outro cristão tendo condições de comprar uma bolsa de 3 mil reais, como foi dito aqui, poderia ajudar um pobre, ou ao invés, na opinião dela, ao invés de jogar tanto dinheiro fora? Olha aí, e aí também tem esse outro lado, né? Tem esse outro lado ali. As pessoas às vezes têm lá uma despesa grande com uma coisa que não é tão... Vamos ouvir a menina da mesa, porque eu acho que quem tem de bolsa, até onde eu sei, né, companheiros? Aí? Bolsas e sapatos. É assim. Que é diferente, né, Marcione? Para mulher isso é um elemento diferente, não é um elemento qualquer, né? Não, sapato, bolsa, roupa, combinar, essas coisas assim, para mulher ela tem um aspecto mesmo, cabelo, essas coisas todas. Porém, eu acho que a gente pode fugir muito disso se a gente achar que vai conseguir resolver o problema do mundo, né, da nação. Então, eu não vou comprar bolsa porque eu tô vendo um menor ali que tá precisando de comida. Gente, vou fazer tudo. Sinceramente, JR, eu vou comprar bolsa de 3.500 se eu tiver dinheiro que eu não tenho pra comprar. Vou ajudar o menino lá que tá precisando comer. Vou ajudar o outro lá e vou fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente também não pode pensar na situação assim, eu posso comprar um carro legal, não vou comprar, porque as pessoas vão achar, poxa, em vez de estar ajudando, tá comprando um carro, vou ter que comprar um carro inferior, ou assim, ou assado, por causa das pessoas. Eu não olho por esse lado. Eu acho que se eu puder comprar um sapato muito bom, eu vou comprar. Se eu puder comprar uma bolsa muito boa, eu vou comprar. E não vai mudar o meu caráter, não vai mudar a minha concepção em relação às pessoas e ao meu comportamento e o meu orgulho e tudo isso. Porque, como o pastor Desidério falou, né, o orgulho já vem dentro de cada um. Agora a gente tem que saber trabalhar tudo isso. Só uma colocação. Eu acho que é o seguinte, em se tratando de nós que somos ministros do Evangelho, eu acho que quem tem condição, obviamente, tem as suas pertences de boa qualidade, eu não vejo nenhum problema disso. O grande problema é quando você quer fazer disso uma bandeira para que todo mundo veja que você tem, em detrimento de quem não tem. Deixa eu ser um pouco mais claro. Eu acho que o ministro, ele não pode ficar, é a minha concepção, se os colegas da mesa não concordarem, o direito que cada um tem. Mas eu acho que o ministro não tem que ficar se expondo de uma maneira
muito, sabe, aqui, ó, eu sou o cara, eu tenho. Sou próspero. Justamente, eu acho assim, se eu tenho como comprar uma camisa, eu tinha um problema muito sério, eu quando comprava uma vez um sapato melhorzinho, eu ficava com vergonha de usar, porque na minha igreja o irmão não ia ter condição de usar o mesmo sapato que eu sou assim, eu fui quebrar um pouco mais isso agora. Porque eu entendo que, às vezes, uma pessoa não quer nem chegar perto de você porque você tá tão pomposo e ele tá tão mal vestido que ele se sente mal de chegar para falar com você. A colocação sua, ela tem uma realidade, mas, assim, eu acrescentaria um comentário: se para eu poder viver, eu preciso tanto, né, de uma certa adequação do que o outro pensa, né, do que o outro acha, fica complicado, porque o que acontece? Quando eu comecei no ministério, eu tinha uma Brasília amarela. Olha aí. Era sua. Era sua, então. Eu ouvi falar. Entendeu? E aí me falaram que o cara que era o dono lá do morro tinha uma Brasília amarela. E eu pintei ela de caramelo. E me roubaram minha Brasília caramelo. Se fosse amarela, tava tranquila. Bom, e aí eu só fui poder comprar um carro zero, que foi um Meriva, depois de não sei quantos anos de ministério, né? Então, assim, existem pessoas que não têm nem a Brasília amarela, elas vão julgar você pela Brasília amarela. Eu concordo, então eu acho que está muito mais do jeito. Você pode estar muito bem vestido, pode estar simplesmente vestido, né? Mas do jeito que você se relaciona, da maneira que você coloca. Tem uma citação do tempo da Grécia Antiga que fala que um político, ele queria angariar os votos de uma comunidade carente. Então o que ele fez? Ele foi lá e pegou uma capa que ele tinha muito boa e fez um montão de buracos na capa, para poder falar que a capa era rasgada, era uma capa, né? E ele ser um cara humilde. Ele foi lá pro meio da comunidade daquela maneira. E aí, chegando lá, ele encontrou com Sócrates. E aí Sócrates se perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? E com essa roupa? Ele disse: não, eu vim aqui para poder fazer a minha campanha política. E Sócrates devolveu para ele: eu posso ver o teu orgulho estampado em cada buraco da tua capa. Então, ou seja, tem pessoas que elas têm uma vestimenta porque ali, mas se elas pudessem teriam mais, elas são orgulhosas da mesma maneira. O orgulho é de vestir aquela roupa. Eu queria trabalhar essas falar intenções. daquele jeito. Tudo é a intenção. Quando aquela mulher derramou aquele perfume nos pés de Jesus lá e começou a enxugar, ela foi julgada, Judas, a coerente, entre aspas, falou assim: poxa, não se podia pegar esse perfume caríssimo, dividir e dar aos pobres? Mas aí João vai dizer: disse isso Judas não porque ele queria dar aos pobres, mas porque ele era ladrão e pegava se depositava no negócio e falava. Então tudo é a intenção. Com todo respeito ao ouvinte, que aqui é um debate, o JR sempre abre, isso é bom, nos enriquece, mas será que a gente faz? Às vezes eu julgo o outro está fazendo, está comprando, ele poderia fazer. Agora, será que eu mesmo estou fazendo? Pois é. O que essa pessoa já deve ter feito? Será que, qual o carro que ela tem, a casa? Será que de repente não podia, se ela tem de 3 quartos, não podia ser de 1? E aí vender e comprar. Então, assim, tudo a gente precisa ter cuidado para a gente trabalhar algumas questões. Se pudesse ter, né? Se pudesse ter, teria. Se pudesse ter, teria, talvez. Então, esse é um ponto, gente, que trabalha muito a nossa identidade cristã. O que nós somos o quê? Nós somos aquilo que nós revelamos com os nossos atos, né? Todo mundo corre o risco da soberba, da vaidade, orgulho, todos nós estamos sujeitos a isso e precisamos cuidar. É o ponto que diz aqui uma de nossas ouvintes: olha, é um tal de crente orgulhoso que ignora a passagem de Provérbios 16:18. Há versões diferentes sobre o verso, né? Isso nos ajudaria aí a entender um pouco mais, se vocês tiverem aí uma versão diferente. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E aí, essa é uma declaração bíblica. E aí a pergunta é: como proteger o coração da soberba? É nesse ponto que nós voltamos já no debate de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Parabéns 93 FM. Parabéns 93 FM. Parabéns 93 pelo seu aniversário. Essa data foi marcada no meu calendário. No ar todo dia com muita emoção, tocando louvores que alegram meu coração. Mais um ano se passou com a graça
Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. E aí, companheiros, pastor Ailton Desidério, pastora Marcione Garcia, pastor Rodrigo Lourenço, pastor Paulo César Braga, todos eles aqui no Debate 93 de hoje, na Rádio 93 FM, todos os dias nós temos o nosso Debate 93, já há tantos anos, com essa audiência maravilhosa, e hoje discutindo um assunto, gente, que faz parte da vida de todos nós. Quem é que não luta contra o orgulho, a vaidade? A pessoa aquela pessoa ali é muito simples, ele tem uma coleção de passarinhos, ninguém pode colocar a mão. Se alguém espirrar perto do passarinho, ele dá 3 tiros e 4 pontapés. A gente todo mundo tem uma coisa ou outra, é um passarinho, é o carro, é a bolsa, é o relógio, é a mala, é o cabelo, é o próprio indivíduo, é um título, entendeu? É um título, são os estudos, é o cargo que tem na igreja, enfim, vamos dar corda nessa pipa aí. E posta assim, o meu novo brinquedinho, aí posta aquele carro caríssimo, aí todo mundo fica louco, nossa! Eu gostei, tem umas boas, a pessoa coloca e põe o carro, se fotografa ao lado do carro e depois diz que é o celular, né? E ganhou o celular e tal, é divertidíssimo aquilo. Como proteger o coração, irmãos? Não, só uma colocação, ela falou um negócio interessante. Quando eu coloquei aqui, não quero regredir aqui, já passou o assunto. Sem problema não, pode falar. Mas quando eu coloquei a questão do ministro e tal, não é problema se ter, a gente vai conquistando as coisas. Sim. Eu também, quando comecei do ministério, meu carrinho era um Siena que quebrava, era um Marcione, você vê que o assunto dos homens é carro, né? Enfim. Não, mas eu tenho de carro também. Não, você tem história também de carro? Mas é a questão justamente que foi colocada aqui, quando você tem e faz questão de aqui meu novo brinquedinho. Pra que isso? Qual é a motivação disso? Eu não sei pra que isso. Eu também fico entendeu? Então, assim, isso. Não vai compartilhar uma bênção? Será? Não, depende. Será que não olhar, gente? Igual ouvinte aqui, gente. O menino aqui, eu tô pensando aqui nessa ouvinte que escreveu, o filho dela colocou pra dizer o seguinte: olha, fui abençoado, gratidão. Concordo. Você tá entendendo? Não pode ser, não? Cada vez mais as pessoas compartilham de certa maneira menos. É verdade. Porque, observem bem, que quando nós temos na igreja os momentos de oração, são tantas petições, mas a gratidão comparece pouco, né? E aí, às vezes, as pessoas, se eu vou falar, vai me julgar, vai achar. Então, aí também tem esse outro lado pernicioso. Eu não compartilho o que Deus me deu, o que Deus fez, a alegria, o meu sonho, porque o outro vai achar, não vale a pena. Aí ficar refém do outro, concordo. Não vale a pena. Mas aí, vou falar pela nossa postura. Compartilhar também, Vou falar pela nossa postura. Eu tinha o maior desejo de conhecer Natal. Chegou no aniversário de casamento, fui a alguns lugares do Brasil, mas não tinha ido a Natal. Quando eu fui pra Natal, eu e Cláudia, Lua de Mel, aquela coisa, aniversário de casamento, botei fotos de lá, de uma praia que eu fui, Pontaria. Gente, que arrependimento. Que arrependimento. É mesmo, De ter ido? Não, de ter ido não, de ter postado onde eu estava. Ai, tá com dinheiro. É isso mesmo. Eu não sei, quero ver duro. Eu não sei o que. Mas foi mesmo. Tanto. Aí botava risos, brincando. Mas quem fala brincando, você só pra quem pode, isso é coisa de pastor. Dali eu aprendi que eu não posto mais. É uma coisa minha e dela. Eu não posto mais porque você fica se expondo, você quer compartilhar uma alegria, um sonho. Mas aí existem pessoas que acabam vendo por isso que as lado mídias contrário. sociais elas bombam tanto, né? É porque ela tem uma questão da exposição, dessa questão de realmente há muita futilidade. E quando você posta alguma coisa que é da ordem da sua satisfação, tem esses aspectos, tá? Do juízo. Eu acho o seguinte, a gente tem que selecionar um pouco quem são nossas pessoas. Eu também tenho coisas que eu não posto na internet, no Facebook, não coloco, não. Até porque o cara é meu amigo, mas nem tão amigo assim, vou ficar falando da minha vida pra ele, vai julgar. Aí. Eu digo, a pessoa tem o soberbo, ele quer chamar a atenção para ele, e você vai reconhecer. Agora, sair por outro lado, eu vou tomar cuidado, porque o outro vai me julgar, dane-se o outro. Deixar de fazer. Aí fica preso, né? De uma certa forma fica preso. Vamos ao nosso WhatsApp aí, Marcela. Quanto à questão da ostentação, tem um ouvinte aqui que pergunta, vocês falaram sobre ostentação, mas e se a gente for para a Bíblia, a gente está falando daquele templo lá, no Salomão lá, não esse de agora, o templo que Salomão construiu seria ou não uma ostentação, já que ele construiu um templo e diz a Bíblia que foi o melhor, seria ou não uma ostentação? E aí?
Na verdade, eu vejo que a planta do templo foi dada por Deus. Né? Então, assim, Deus tem os seus motivos. Deus tinha ali as suas direções, a sua direção exata ali. Então, Deus deu a planta, faça assim, madeira assim e tal. Deus é quem fez. E aí eu não vou entrar no mérito da questão e julgar Deus, dizer que Deus estava errado de colocar ouro onde não devia colocar. Entendeu? Então, assim, eu não tenho, na minha concepção, ouvinte, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lembrando de quem doou para a construção foi o povo. Doaram de acordo com o que Deus havia revelado e Salomão construiu. E que eles poderiam doar. E eles juntaram e fizeram por iniciativa própria. Considerando que no Novo Testamento Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, de certa maneira foi ostentação, sim. Entendeu? Porque foi um desejo de... Primeiro que Davi que quis fazer, né? Davi que quis fazer. Não foi planta de Deus? Ou não foi? Não, mas vamos lá. Peraí, foi ou não foi? Foi. Na minha concepção, o desejo foi de Davi, mas Deus, quem ratificou, Deus ratificou. Deus foi dizendo o que tinha que fazer. Então, coloca-se o dilema. A planta não foi de Deus? Né? Foi de Deus. Mas não fala que Deus não habita em templo feito por mãos de homens e que Deus não espera. Então, sabe, tem uma expressão. Tem uma expressão, assim, às vezes, sabe, que na humanidade a gente coloca alguma coisa em nome de Deus, não necessariamente é. Concordo. Tá entendendo? Então, assim, esse templo foi literalmente acabado e destruído, sumido. Justamente. Sobre esse templo, mas sobre um templo semelhante a este, posteriormente, no tempo de Cristo, Jesus foi com seus discípulos ao templo e os discípulos disseram assim: "Ei, Jesus, que construção, hein? Que pedra. Coisa, hein?" Aí ele diz: rapaz, não vai ficar pedra sobre pedra. Nós estamos falando sobre, não era a mesma construção física, porque muitas obras foram feitas, destruições, etc. Mas você tem ali a ideia, o conceito que ali está. Se no Antigo Testamento houve um projeto de Deus, um propósito de Deus para aquilo, você vê no Novo uma perspectiva diferente. Sim. Mas você não pode, assim, eu tenho a impressão que fica um pouquinho difícil dizer que foi ostentação, porque até o conceito de ostentação é um conceito bastante recente, né? Mas trabalhando a questão de vaidade, de orgulho, mas também naquele instante ali, de revelar um lugar onde as pessoas poderiam ir. Tinha que ser grande. O povo era grande, era muita gente. Tinha que ter toda uma estrutura, né? Todas as estruturas que ali estão descritas. O próprio Deus fala que dele é a prata e dele é o ouro. Então a impressão que eu tenho é que no Antigo Testamento, dentro dessa ideia que a Marcela Bastos nos trouxe aqui, que o ouvinte compartilhou, acho que a ideia era essa. Agora, hoje, aí já poderemos ter outras percepções. E se considerarmos assim, é realmente uma boa conversa, uma boa discussão. Se considerarmos que Eclesiastes, o autor fala vaidade, acho que tudo é vaidade, né? Que ele trabalhou tanto, fez tanto, sabe, assim, é um caminho. É uma reflexão dele. É uma reflexão dele importantíssima. Claro, a gente vai ter que andar de jumentinho, gente. Vamos parar com os caras. Quando Noé fez a arca. Porque... Poxa, Deus deu a planta, mas vamos pensar assim, mas para construir aquilo tudo, morreu, então para que isso? A Arca da Aliança, por que tinha que ser com ouro, tinha que carregar tudo ali dentro? Aí a gente vai entrar eu acho que são perspectivas diferentes. Primeiro, assim, tanto que quando o povo volta do exílio babilônico e Deus manda reconstruir o templo, né? E os próprios anciãos que estavam na época lá começam a indagar, dizendo: mas esse templo não tem a glória do outro, tal. Então, assim, é muito difícil. A própria teologia é um esforço humano para entender Deus. E até hoje não conseguiu. Porque são muitas vertentes e não vai entender Deus. Então eu acho o seguinte: colocar. Mas por quê? Não, gente, não vamos entrar nesse meio da questão, até porque no véu foi rasgado, no Novo Testamento, como diz o pastor, nós somos o templo vivo do Espírito Santo. Já em cima disso já tem várias correntes. Então, se você é o templo, por que você está engordando? Em cima disso, nós temos vários templos. Então está engordando. Por que o senhor falou sobre engordar? Foi pessoal, né, então? É pessoal. Porque até quando você fala sobre templo, você diz: não, aquela igreja tem um templo grande. Por que aquela igreja tem um templo grande? Isso é uma bobagem. Começa um julgamento de quem não conhece e não convive. Isso é um negócio perigosíssimo. Em geral, tá certo? Isso tem muitas vezes um ciúmezinho que está enrustido. Tem umas coisas aí do aspecto do templo, né? Nos grandes.
uma coisa é um grande templo e bem aparelhado e adequado para poder receber bem as pessoas, outra coisa é realmente a questão da ostentação, daquele letreiro enorme, daquela coisa bacana, e a gente fica observando que na Inglaterra assim, o letreiro ajuda na visibilidade, né? Não? Tá bom, tu entendeu o que eu quis dizer. Sei não. E a questão de nós observarmos que na Inglaterra os templos vendidos, nos Estados Unidos estão grandes templos vendidos, né? Então, assim, e o Velho Testamento serve pra gente como sendo uma ilustração, porque a gente não tá pautando mais nada no Velho, mas no Novo, né? É isso. Bom, como proteger o coração da soberba, minha gente? É a pergunta que faz ouvinte. Bom, acho que essa foi a questão que eu coloquei aqui, proteger da soberba. Quanto mais nós tivermos de Deus em nós, né? Quanto mais nós tivermos da presença de Deus em nós, então nós teremos mais desta qualidade de uma vida que não é uma vida pautada por querer demonstrar alguma coisa para o outro, já que a soberba é algo que a pessoa faz um esforço enorme para ter, para demonstrar para o outro. Então, na minha opinião, mais de Cristo em mim, quanto mais de Cristo em mim, então menos eu terei essa necessidade de demonstrar, de colocar, de aparecer, né, de chamar luzes para mim, porque não há necessidade. Para mim é essa. Aí Paulo escreve o seguinte: de sorte, pegando o gancho da sua palavra, pastor, dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Foi o meu destaque. Eu acredito que há cura, sim, senão a gente não está falando aqui. Existem pessoas que foram orgulhosas um dia, que se curaram, existem os que permanecem, e existem aqueles que não se dobram de jeito nenhum. A verdade é que é muito difícil você conviver com uma pessoa assim. Essas pessoas tendem a ficar sozinhas mesmo, terminar a vida sozinha, porque isso instaura um clima de insuportabilidade que você não consegue dizer nada. Mas eu queria apontar aqui um caminho que eu creio que seja o caminho da humildade, né? Porque a palavra de Deus fala sobre isso, que ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes, e sendo humilde, ele pega o caminho da humilhação, né? E essa segunda, normalmente, ela vem em consequência após a outra. A humildade te leva ao quebrantamento, te leva a você repensar, te leva a você ouvir, porque o orgulhoso, o altivo, ele não escuta, é a ideia dele que prevalece, é o que ele pensa, ele fala sem pensar, ele vive para falar. Então é difícil até dialogar, mas quando ele reconhece em Deus que ele precisa realmente dessa mudança, que ele precisa se quebrantar, que ele precisa trilhar o caminho da humildade, que é uma escolha, tá? Não é só, é uma opção, você realmente se decidir, Senhor, me ajuda, eu quero, eu vou. Aí você vai começar a encontrar o processo de cura. Até porque as pessoas querem levantar a gente, né, pastor? As pessoas querem botar você também num patamar que, se você não tiver uma estrutura, o senhor é psicólogo, o senhor sabe disso, né? Se você não tiver uma estrutura dentro de você, por Deus, você vai chegar onde as pessoas querem que você chegue. Se arrebentar todo. Porque você vai ficar soberbo com tanta palavra. Nossa, você é demais. Nossa, tua família é demais, o teu carro é demais. Você fala, nossa, é tudo demais. E você se acha demais. E às vezes até quando você desce do púlpito após uma mensagem, alguém bate no teu ombro assim, misericórdia. Pastor, que mensagem forte. Tá. Alguém já disse alguém já disse que esse momento do culto, quando o pastor vai cumprimentar, é o momento do afago do ego, né? É verdade. Eu não sei quem foi na história, mas que diz o seguinte, assim, não há problema nisso, mas alguém tô achando assim que vocês estão sendo um pouco radicais. Não. Deixa eu só colocar aqui. Tô achando. Não é problema você ser elogiado pelo membro. A questão toda é a seguinte, você pode ser, as pessoas elogiam porque gostam das suas mensagens. Isso não é problema nenhum. Depende de como você recebe. Somos nós. A questão é como proceder para proteger o coração. Primeiro, você pega o elogio, transfere para Deus. Você, muito obrigado, Deus abençoe, educado com a pessoa, mas em si, Senhor, a glória é tua. Não pode até dizer para a pessoa também, sabe por quê? Porque o que eu tô aqui dizendo que vocês estão sendo um pouco duros aqui, ou extremados aqui em alguns aspectos, é que tá dando a entender que vocês preferem que, ao compartilharem o evangelho, ninguém fale nada com vocês. Porque se falar com vocês vão se achar vaidosos, e aquilo vai mexer com o ego de vocês, etc. Como eu os conheço, tá certo? Por isso eu tô dizendo, vocês estão sendo, não dizer que vocês são. Sim. Tá certo? Olha aí, tem que ser bom, tem que ser, né, na reflexão. Então o que acontece? A pessoa, quando é abençoada, meus irmãos,
Nós aqui somos, quando você escuta uma pregação, quantas vezes você já ouviu e já disse pro irmão, pra irmã que estava ministrando, senhor, obrigado pela palavra, você abençoou a minha vida, Deus te usou para falar comigo. Não vamos dizer isso às pessoas? Não. Isso que eu tô dizendo aqui, eu pessoalmente chamo de palavra de encorajamento. Concordo. Por quê? Porque você está estimulando a pessoa a continuar fiel, a continuar dedicada, a continuar a estudar, porque tem gente que prega e quando prega estuda antes. Gente que não estuda nem antes, nem durante, nem depois. Foi eu que puxei esse assunto. Foi eu que cutuquei então esse negócio. Marcione, puxa aí. Foi eu que cutuquei esse negócio. É porque acontece, sim. Acontece. É bom, é muito bom você se preparar, você estudar, você trazer uma palavra e você ouvir de uma única pessoa. Você não precisa ouvir demais. Foi pra mim. Uma única pessoa apertar sua mão, te abraçar, às vezes chorando e dizendo assim, muito obrigada, porque você foi extremamente usado por Deus para me abençoar. É muito bom. Agora, o que nós temos que ter o cuidado, porque acontece, a gente vive no meio, a gente é do meio. Acontece sim, pregadores leigos, pastores, que quando recebem esse tipo de palavra, ele começa a se achar melhor. Mas isso aí né? Aí entra aquela questão que o pastor Desidério falou, né? Do próprio orgulho já ter no ser humano e que a gente precisa trabalhar, que ainda tem nesse ponto aí, Marcione, é a pessoa que faz para receber. É isso aí. Então é o seguinte, como é que é o público aqui? Que esse público gosta de quê? Então vou mandar aqui na letra que o público gosta para receber o reconhecimento do público. Eu recebi um pregador que aqui o pessoal falou no final, aqui o pessoal nem bate palma, né? Quando a gente fala alguma coisa. Aí eu fiquei pensando depois, eu falei, poxa, por que tem que bater palma? Tem igreja aqui, mas tem igreja que o pregador dá uma ênfase e tal. Mas quando não tá errado, entendeu? É a comunidade, é o jeito da igreja. E eu tenho que respeitar o jeito de cada comunidade. Porque quando não faz, não significa que é ausência de Deus, que o povo não se emociona. O que a Bíblia fala em Romanos, no capítulo 10, ou 10 ou 11, não sei agora. Ô irmão, tá aqui então pra você, poxa, eu quero deixar você na chuva, tamo junto. A Bíblia fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Doriva disse isso na final do jogo, você viu? Foi lindo. Doriva, técnico do Vasco, impressionante. Eu também tô. Assisto o jogo do Vasco. Não, você não, eu também não assisto, não assisti. Foi lindo aquilo. Mas ele foi bonito. Ele declarou esse. Eu fiquei arrepiado. Eu falei, rapaz, que coisa bonita. Não ajoelhei. Olha o exagero. Vascaína. Mexeu com ela aí. Bom, então a questão é o seguinte. O problema não está em quem faz o elogio, não está nos números dos elogios, porque você recebe, pode ser 1, 2, 3 mil, 10 mil, não tem problema no que se faz. O problema está na maneira que você recebe. Tá? Porque também tem o seguinte, se você recebe o elogio como fosse uma coisa que é um mérito seu, se prepare. Porque quando vier a crítica, o problema é teu também. Então a questão é a seguinte, se a glória vai para o Senhor, e então aquilo que vem para poder te atingir como crítica, também transfere para o Senhor. Porque você pode ter feito até errado, mas fez com sinceridade de coração. Tá? Você pode ter feito errado, sabe que estava errado e se arrependeu. Então o problema não está da pessoa elogiar, e não foi nesse sentido que eu coloquei lá quando cumprimenta, mas quem carente disso, porque tem a moeda para o soberbo, a moeda dele é o elogio. Mas não tem a pessoa que ela tem uma baixa autoestima, é uma pessoa frágil ela necessita do reconhecimento, mas não como vaidade. Assim, ela precisa disso pra andar. A pessoa que faz uma coisa, que você achou? É preciso da aprovação aprovação. Então, qual a diferença do ponto de vista psicológico aí da questão da aprovação, entendeu? Da aprovação nesse aspecto, entendeu? Olha, como é que eu fui? Eu fui bem? Só, você foi bem, ficou claro, tá explícito, não, tá tranquilo. Do outro lado que tá querendo o elogio. Olha só, quando eu aprendi no seminário com o pastor Jair Riqui, que a melhor pessoa para poder avaliar a sua mensagem é a sua esposa. Então, às vezes, no carro eu pergunto para ela, como é que foi, porque ela vai ser mais precisa e vai falar, não foi legal, com amor, isso aí. Agora, o que acontece, o JR, é o seguinte, a pessoa ela tem uma baixa autoestima. Se ela tem uma baixa autoestima, logicamente ela abriu espaço para a vaidade, para a soberba, para isso, para aquilo. Tá entendendo? Porque é a baixa autoestima que vai fazer com que abra espaço à vaidade. Ela só cresce com esse tipo de reconhecimento. Entendeu? Então, assim, a pessoa, ela tem necessidade do elogio do outro.
tá? Ao tempo em que nós não vivemos sem o outro, a Bíblia fala, assim como o ferro afia, então nós carecemos uns dos outros, mas eu não posso me tornar refém do outro. Aí. Entendeu? Então a questão, eu penso o seguinte, que a baixa autoestima, ela abre espaço para isso. Bom, você trabalha baixa autoestima no movimento seu, até indo de repente para uma terapia, porque é ruim para a pessoa. Agora, tem uma pessoa que é orgulhosa, é aquela que não admite que precisa de ajuda. Também, é um tipo de orgulho. Sim. Não admite que precisa do apoio do outro. Entendeu? Tem um ouvinte aqui, por exemplo, dizendo assim, ó, JR, eu ajudo a todo mundo, mas eu não peço ajuda a ninguém. Nesse aspecto, você tem um outro lado desse mesmo assunto, né? Que é a pessoa que, entendeu? Tem gente que diz, eu não gosto de dar trabalho. É uma expressão comum que a gente utiliza e escuta, né? Agora, às vezes não gosta de dar trabalho mesmo. Entendeu? Mesmo. Não é orgulho. Em alguns casos é orgulho, porque não quer se sentir independente de ninguém. Como é que vocês interpretam isso? Quando a gente vê no dicionário, procura essa palavra, ela puxa exatamente para isso. Exatamente para isso, para esse tipo de situação, da pessoa achar que ela por si só, ela consegue, ela não precisa da ajuda de ninguém, ou chorar sinal de fraqueza na frente dos outros, pedir ajuda é sinal de que ela não tem capacidade, conversar alguma fraqueza dela para alguém também é sinal de que ela é fragilizada. Então isso tudo isso puxa, quando você vai para o dicionário, ele te dá isso tudo. Ele vem exatamente dizendo isso, né? Essa questão da pessoa orgulhosa tende a ser assim. A Bíblia vai colocar um texto, cada um considere o outro superior a si mesmo. Quando você comunica alguém, obviamente, uma pessoa selecionada, um pastor, um líder, ou sei lá, uma pessoa do teu convívio que tem não vai sair divulgando a tua vida para o condomínio inteiro, né? Você tem que saber selecionar quem são seus amigos. Você está matando, de uma certa forma, o seu eu. Por que Jesus, sabendo o que nós precisamos, nos pede para orar? Porque quando eu oro, eu estou dizendo para ele, eu preciso de ajuda. Dependência. E o meu eu está excluído, porque eu reconheço que eu não consigo resolver. É o Senhor que resolve por mim. Amém. Então a oração é também o exercício da mortificação do eu, porque eu peço ajuda e o meu eu é mortificado. Agora, quando eu não peço ajuda, obviamente, eu estou dizendo o seguinte, eu não preciso de ninguém, eu vou resolver sozinho e eu vou conseguir. E aí é que está o grande perigo. Eu acredito que as pessoas que são orgulhosas, altivas, elas sem perceberem, elas vão construindo um outro personagem. Elas vão construindo uma outra caricatura dele mesmo, e ele vai acreditando que o crescimento e a desenvoltura daquela caricatura que ele vai sendo criada vai defendê-lo. E na verdade ele cria para ele mesmo. É uma imagem do que ele gostaria de ser, do que ele acredita, e volta a dizer, sozinho, sem ninguém para poder dizer alguma coisa para ele, porque ele não consegue enxergar. E ele fica escravo dessa caricatura. Ele fica escravo dessa pessoa que ele construiu, que não depende de ninguém, que faz as coisas tudo sozinho. Ninguém vive sozinho nessa vida. Ninguém é tão bom que não necessite melhorar. E também ninguém é tão ruim que não piore. Nesse caso dele, é bom ouvir. Eu costumo dizer lá na... Tá indo bem, irmão. Eu costumo dizer lá na igreja que pra gente chegar até o altar, tem muita gente por detrás. A moça que limpou o banheiro, a moça que ajeitou as cadeiras, o pessoal que está arrumando o som. Para a gente chegar até ali, tem muita gente atrás da gente. Então, foi bênção, eu fui bênção, o outro foi bênção. Somos uma bênção. Porque há um conjunto, né? É uma comunidade, né, que está unido num só propósito. Posso falar? Tem o exemplo maior nosso é o Senhor Jesus Cristo, em tudo. Né? Em alguns momentos, Jesus Cristo, nas respostas que ele dava às pessoas, poderia parecer soberba. É verdade. Né? Na maneira que ele era contundente, firme. Mas observamos Jesus Cristo no relacionamento com as pessoas. Jesus Cristo no Getsemane, quando ele fala, minha alma está angustiada. Ele sendo Jesus, não quis mostrar uma coisa assim. Ele se desnuda, né? Não, tá entendendo? Então, assim, eu acho que Jesus Cristo dá esse exemplo que nós estamos falando aqui, de poder saber quando, com quem, como falar, se expor, sem ficar refém do outro e sem
ignorar o outro. Não ficar refém é uma coisa e ignorar é outra coisa. Então, ignorar, eu sou esse cara, eu sou bom. Ele constrói a imagem, a caricatura que vai matar ele. Vai matar. Entendeu? Porque é o monstro que está dentro dele. Então, saber isso é um exercício constante para a vida. Jesus chamou Herodes de raposa sem ser soberbo. Participação dos nossos queridos ouvintes, completando aqui a nossa pesquisa 93 de hoje, Marcela Bastos. Sinceramente, você se considera soberbo? Bom, vamos pro sim, embora seja minoria, 3% dos nossos ouvintes por telefone reconhecem que são e 12% deles no nosso site também reconhecem que são Muito soberbos. bem, obrigado aos nossos ouvintes, a participação de cada um deles com a gente no programa de hoje, sempre muito especial. E nos ajudando a compor aqui o programa, né? Afinal de contas, quando você traz a sua opinião, você nos ajuda a enxergar. E o tema de hoje, eu tenho a impressão que mexe com todo mundo, né, gente? Quem é que vai ficar de fora desse assunto aqui? Olha, se você disser, olha bem, como é que são as coisas? Eu sei disser assim, eu não corro esse risco. Pronto. Tá sendo soberbo. Não é isso? É um negócio complicadíssimo. Por isso que eu falei que não sobra ninguém, meu amigo. Todos nós estamos nessa panela aí. Da sua humildade. Olha aí, eu tenho orgulho da nossa amizade, rapaz, que é uma coisa que me alega. Todo mundo, é uma luta constante. Então que todo dia e a cada dia mais, ouvinte amado, você seja guardado, protegido e sustentado pelo nosso poderoso Deus. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Agora, outro assunto aqui é o seguinte, gente, olha, nem todos os parentes são amigáveis e de fácil relacionamento. É verdade ou não? Fato. Fato, é? Fato. É mesmo, é? Fato. A senhora se escondeu, a pessoa como é que a pessoa acha, entendeu? Que tá na nossa frente, nós estamos no estúdio aqui, o microfone tá aqui, a pessoa corre do microfone, então, enfim, mas Posso tá falar bom. um ditado, então, porque eu pensei? Pode. Minha mãe dizia que os parentes são os dentes e ainda se morde a língua. Foi isso que eu pensei, por isso que eu ri. Como é que é o negócio aí? Parente é igual a dente. E ainda se morde a língua. Essa é pra registrar, Por isso que eu ri. Nem todos os parentes são amigáveis, olha aí, parente é igual a dente. Tá na boca, mas ainda morde a língua. Ainda tem um céu perto. Meu Deus do céu. E de fácil, bom, sei de histórias de brigas familiares que perduram por anos. Como lidar com essa situação? É necessário continuar a conviver? Para evitar constrangimentos, é melhor o afastamento? O que vocês acham? É necessário continuar a conviver ou para evitar constrangimentos é melhor o afastamento? Conviver. Conviver que derruba muralhas. Conviver, apesar a pessoa tá lá. Suportai-vos uns aos outros. Olha o dente, hein? É um canino. É um canino, hein? Porque conviver se pressupõe estabelecer na convivência um certo limite. Para uns você vai mais, para outros você vai menos. Conviver é uma relação de traçar limites. Ou conviver até pode ir. Até se afastar. Você vai esgotar, tem gente que esgota todas as forças e chega o momento de se afastar pode ser também. Que sim, no caso extremo. Porque o que acontece? A pessoa diz aqui, a experiência de Abraão e Ló serve de exemplo para o afastamento? Pode tomar esse exemplo lá de Gênesis 13 para dizer, olha, tem situação que às vezes é melhor afastar. Não, tem situação que é melhor afastar mesmo. Concordo. Exato. Mas isso não significa que somos inimigos. Não, continuamos caso parentes. extremo. Exatamente. É convivência. É a relação de você traçar limites. Isso. Tá? Então, assim, tem casas que tem um muro enorme, tem outros que tem um muro menor, tem outras que não tem muro. Depende da vizinhança. Então, depende das pessoas que você traça. Depende da vizinhança. Então, quer dizer, que a pessoa tem um muro grande. Entenda-se vizinhança. Nós estamos falando, JR, nós estamos falando de uma maneira subjetiva. Só mora em casa ou apartamento? Eu moro em casa, não tem muro, olha, casa de rua. Coisa bonita, olha aí, olha, casa aberta. Não vizinhos, I love you, tem até placa escrita, vizinhos, I love you. Todos vocês são bem-vindos, mas não é tanto assim. Então, minha gente, este é o tema do nosso programa de amanhã. Você tem história aí, olha, eu tenho aquela tia, minha tia fulana, a minha tia fulana, porque tem gente que é entrão, não tem isso, Marciona? A pessoa que é entrona, a pessoa chega na sua casa, mexe nas coisas, ou pelo menos faz aquelas observações muito feias, enfim, não quero botar pilha não, mas
deve ter muita gente com história sobre esse assunto e que às vezes conseguiu conviver. Como é que você conseguiu conviver, apesar desse quadro todo? Quais foram os seus métodos aí? Como é que foi a sua prática? Isso vai ajudar as pessoas que passam por essa dificuldade e estão hoje optando ou pelo silêncio ou pelo afastamento. Porque tem gente que se afasta ficando quieto, não tem não? Pessoal, olha, eu tô quietinho aqui no meu canto, eu não falo mais nada. Esses e outros assuntos amanhã aqui no nosso debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros. Pastor Desidério, leva um abraço para a Primeira Igreja Batista no Lins e para todos os seus vizinhos, da direita, da esquerda, de trás e da frente, por favor. Então. Não esquece não, viu? Tá bom, JR. Você está convidado para ir lá em casa. Obrigado, meu irmão. Simone, prepara aí, tá bom? Olha aí. Bom, um abraço para todos vocês. Um abraço para o pastor Gilson Bifano, que estará conosco hoje à noite. Gente, no muito culto boa. Quarta da Família, às 19h30. Um abraço para o pastor Ramiro e a esposa Carmen, que fazem aniversário de casamento hoje, que é pastor da nossa rede de jovens. E nós temos, JR, um grupo de amigos pastores no WhatsApp. No Zap. São 100 pastores. Meu Deus. Cara, é uma beleza, bacana. Um abraço para quem estiver escutando a gente aí do Zap. Maravilha, um grande abraço para todos. Muito obrigado pela audiência. A pastora Marcione leva um abraço para a comunidade missionária Proclamai em Paciência, para aquele povo abençoado. É verdade, é um povo abençoado, um povo que tem orado por nós, que acompanha o debate todos os dias. Obrigado, e me acompanha também quando eu tô por aqui. Eu quero agradecer a Deus também, JR, pela vida do meu marido, né? Porque é um homem que tem sido assim uma bênção na minha vida e me leva para todos os lugares, né? É um companheiro de todas as horas e de todos os momentos. E eu queria deixar sexta-feira agora a gente tem uma mini vigília lá na igreja. Então, aqueles que estão nos ouvindo lá de pertinho de Paciência, de 7h30 à meia-noite, a gente vai estar adorando ao Senhor lá. Bênção puríssima, pastor Rodrigo Lourenço, muito obrigado. Leva um abraço para o povo da igreja de Nova Vida, em Praça Seca, pastor. Amém, Jota. Eu mando um abraço para aquele povo especial lá que nos atura já há um tempo, né? Nós estamos no mês da família na igreja e tem sido uma grande bênção para nós. Eu quero só colocar aqui, sábado agora, nós vamos ter um seminário de cura de transtornos emocionais lá na sede em Itaguaí, tá? Na Vida de Itaguaí. É um seminário muito bom. Você que tem baixa autoestima, tá convidado a estar conosco de 9 a 17 na entrada da Expo de Itaguaí, tá? Se a pessoa disser assim, eu não mereço estar lá. Não merece. Quem disser isso, precisa estar lá. Precisa estar lá. Beijo a todos da minha família. Muito bem. Pastor Paulo César Braga leva um abraço para a Igreja Metodista Central em Nilópolis e também, pastor, por favor, um grande abraço para todos os seus amigos de Natal. Verdade. Um abraço, eu vou voltar lá, já até. Eu quero. Não posta foto. Não vou postar mais foto. Eu quero. Curta que eu compartilho. Compartilha que eu curto. Eu trago um abraço para você, JR, do professor Lamartine Oliveira. Lamartine, gente boa. Estivemos juntos, ele falou, poxa, manda um abraço lá pro JR, colega. Lá do Mackenzie lá. Eu quero dizer que estamos hoje às 20 horas lá no segundo propósito do dia do propósito da família também, esse mês de maio. E eu queria dizer, JR, um versículo aqui bíblico, né? Que você não deixar o orgulho toma conta de você, porque a Bíblia diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Palavra Seja gracioso. Boa. Deus abençoe a sua vida. Palavra boa. E um abraço pros taxistas. Manda aí, Jota. Taxistas, meu Deus do céu. Lá na Princesa Isabel ali, tá todo mundo te ouvindo. O irmão Ronald. Ô, irmão Ronald, um abraço a você, a todos os colegas aí, taxistas. Olha, esse povo trabalha, hein? Meu Deus do céu. Você pegando esse trânsito dia a dia aí, tem que ter muita paciência, que Deus renove a bênção dele sobre os taxistas. Um taxista de Deus, ele abençoa muitos passageiros, que Deus abençoe todo mundo que entrar no seu carro aí, viu? Todo mundo, todo passageiro, se você tiver tripulado, tô tripulado, que Deus abençoe o tripulante aí do seu carro, Deus te abençoe cada vez mais. Hoje também é aniversário da nossa querida Nil, amanhã ela estará conosco aqui no nosso estúdio, nós vamos orar com ela amanhã, mas hoje já quero agradecer a Deus pela vida da nossa Nilzinha. É de novo aniversário dela, é isso mesmo? Parece que eu já comemorei esse ano, não foi não? Tem certeza? Tá bom, então nós vamos orar juntos amanhã sobre esse assunto, mas hoje vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração. Por gentileza, vamos orar aqui com a pastora Marcione. Vamos apresentar o tema de hoje, o coração do nosso povo, este assunto, assim como nós vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Deus, nós nessa manhã, Senhor Deus, louvamos ao teu nome, Pai, pelo privilégio, Senhor, de falar contigo.
Obrigada pelo debate que houve aqui, Deus, nessa manhã, e que possa ter, ó Pai, alcançado corações, e que em nome de Jesus, todo orgulho de todos os corações caiam por terra nessa manhã, em nome de Jesus. E que aqueles que sofrem, choram pelos enlutados, ó Pai, que estão aí, Senhor Deus, precisando de uma ajuda e de um consolo espiritual, Espírito Santo os console nessa manhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.